meus irmãos. É com muita alegria estar podendo fazer essa oração para esta noite. Oremos. Deus querido, Deus de amor, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, mais um dia, mais um domingo na tua presença, para ouvirmos o que o Senhor tem para as nossas vidas. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração de cada irmão, de cada participante deste culto precioso, Senhor, onde nós devemos honras e glórias ao teu nome. Venha ser com todos, ó Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo na face da terra. Seja, Deus, com todos nós, nos dê um bom culto. É que eu te oro agradecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz. Meu querido, no primeiro dia do mês de setembro, nós faremos uma grande intercessão, consagrando o mês de setembro inteiro para Deus. Se você tem nos acompanhado nas redes sociais, se você tem feito isto já em relação aos outros meses, eu quero te convidar para estar conosco. Dia 1/9, a partir das 6 horas da manhã, uma live de oração. Passaremos os outros horários todos fazendo aquelas orações que envio através das redes sociais. Meio-dia nós teremos mais uma live de oração. E o grande detalhe deste dia, dia 1/9, é que nós encerraremos o clamor numa live de oração às 20 horas. Às 20 horas. Então você estará recebendo agora o link do formulário, que você só precisa colocar o teu nome e escolher um dos horários ou mais horários para que nós possamos aqui mensurar as pessoas que estarão intercedendo. Você pode encaminhar para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas. Todos são bem-vindos para juntos orarmos por um mês melhor. A verdadeira independência só vem pela graça. Que Deus te abençoe. Amém. Olá, boa noite, meus irmãos queridos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, embora tão distante fisicamente, estamos cada vez mais perto, unidos pelo coração, sempre orando uns pelos outros. E eu não tenho dúvida de que toda essa saudade vai ser muito bem recompensada no momento que a gente se tornar a nos vermos novamente. Eu quero que Deus te abençoe. Eu espero que vocês estejam protegidos, sem ausência de coisa alguma, supridos, e que Deus possa abençoar a sua vida. Você que se dispôs a abrir mão do seu tempo para ouvir essa palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. Portanto, eu convido você a abrir a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou na sua Bíblia, mas recebereis o poder que vem do alto, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só até aqui. Você crê realmente que as coisas do céu, as coisas que provêm de Deus, elas são tomadas mediante a nossa fé?
Você crê realmente que Deus tem o controle absoluto sobre toda a criação e que Deus pode fazer de você uma bênção poderosa, não somente no seio da sua família, mas para a sua comunidade ou para todos aqueles que se aproximarem de ti? Você crê mesmo? Você crê que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos? Você crê de verdade? Os seus anos de igreja não tiraram isso de você? Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, a tua palavra vai ser pregada agora, Senhor. Eu peço que tu fales com cada vida. Eu quero que o Senhor vá de encontro em cada coração que se dispôs para ouvir essa palavra. Eu sei que a sua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. E eu sei que nesse momento o Senhor já está procurando os corações abertos para ouvir a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos não somente ouvintes, mas praticantes. É o que eu te peço, é o que eu te imploro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus já havia ressuscitado. Foram 3 longos anos, 3 anos e meio, andando com Jesus, ouvindo de Jesus, vendo os milagres, ouvindo suas palavras, ouvindo seus ensinamentos. Esses mesmos discípulos viram tudo aquilo que Jesus fez. Eles testificaram e testemunharam a sua vida, a sua morte, bem como a sua ressurreição. E nessa ocasião, como eu disse, Jesus já havia ressuscitado. E por 40 dias andou entre os seus discípulos, sendo visto por mais de 500 pessoas, segundo o próprio apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 6. Ele foi visto pelos seus discípulos, mas, embora ele tenha sido visto por essa multidão de gente, a sua atenção estava exclusivamente reservada para os apóstolos. Jesus, durante esse tempo, ministrou para eles, abriu-lhes a mente para compreender em todo canto da Escritura tudo aquilo que fazia referência a Jesus. Jesus mostrou para ele em todos os livros aonde que Jesus estava situado. Jesus sabia que era chegado o momento da sua partida definitiva desse mundo. Jesus tinha que estar completamente assegurado de que os discípulos iriam compreender, de que os discípulos estavam verdadeiramente capacitados para levar esse evangelho em diante. Ele não poderia deixar pontos sem nó. E Jesus fez questão de dedicar esses dias, esses últimos 40 dias, a eles. Porque Jesus precisava sair desse mundo com plena convicção de que os discípulos estariam aptos para seguir acerca do seu reino, para seguir e continuar fazendo tudo aquilo que Jesus fez e ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. 3 pontos Jesus fez questão de salientar. O primeiro, os discípulos tinham que estar completamente aptos para lidar com o fato de que eles deveriam reconhecer que Jesus é o Cristo das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque dali em diante os discípulos teriam que levar essa mensagem primeiramente aos judeus, que eram aqueles que continham o Antigo Testamento, que continham toda a Escritura, e eles tinham acesso à informação, todos eles sabiam a respeito da vinda do Messias. O segundo ponto que Jesus fez questão que os discípulos soubessem é o fato de que eles deveriam ter fé no Cristo ressurreto.
Essa é uma verdade contundente que Jesus fez questão de reforçar com ele nesses últimos dias, porque eles deveriam estar aptos para refutar todas as afirmações dos oficiais de Jerusalém, alegando que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus próprios discípulos. Uma outra verdade nesse ponto é que os discípulos precisariam crer no Cristo ressurreto para que eles pudessem anunciar ao mundo de que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus, cuja vida nessa terra foi irretocável, santa, perfeita e imaculada. E mediante o seu sacrifício, o Senhor recebeu, sendo suficiente para que através de Jesus as pessoas pudessem ser salvas, para que através de Jesus os seus pecados pudessem ser purificados. E o terceiro ponto que Jesus reforçou com os discípulos era o fato de que eles deveriam anunciar a sua volta. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o evangelho não faria sentido. Mas, como se não bastasse a certeza da sua ressurreição, Jesus também havia dito a respeito da sua volta, o que nos enche muito mais de esperança, de uma verdadeira esperança. Durante esses 40 dias que Jesus se dedicou a eles, em muitas ocasiões Jesus apareceu e sumiu sem avisar, de forma repentina, já indicando de forma indireta de que a sua volta seria repentina. Em nenhum momento Jesus definiu uma data para sua volta, fazendo com que a gente aprendesse de que mais importante do que conhecer qualquer coisa que seja a respeito do futuro, o ideal é que nós utilizemos o presente para anunciar e continuar levando essa boa nova do Evangelho. O futuro não nos pertence, mas o dia de hoje, por isso que ele é chamado de presente, porque foi esse dia que Deus nos deu. E nós temos que ocupar o nosso presente, o nosso momento em anunciar o Evangelho. E, de modo geral, foram esses 3 pontos que Jesus fez questão de fixar na mente dos apóstolos. Acontece que, mesmo diante dessas últimas instruções, desse verdadeiro curso de intensificação da verdade a respeito do Messias, ou seja, a respeito de Jesus mesmo, no último dia dos 40, os discípulos ainda ficavam com dúvidas a respeito de alguns pontos. Quando, nessa ocasião, já no Monte das Oliveiras, os discípulos ali reunidos com Jesus, eles fazem uma pergunta: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Você pode acompanhar comigo no versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas Jesus dá uma promessa para eles: Mas recebereis o poder do alto, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus diz que eles vão receber poder do alto, o Senhor Jesus está fazendo menção a uma palavra cuja raiz vem do substantivo grego chamado dunamis, que é da onde vem a palavra dinamite, que é esse poder incontrolável, esse poder sem limite, capaz de colocar no chão tudo aquilo que se opuser a ele. Então Jesus não escolheu essa palavra à toa. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles precisavam ficar reunidos, precisavam ficar juntos,
porque apesar da sua presença física não estar mais entre eles, ele continuaria atuando, mas através desse poder do alto. Eu quero que você considere isso. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, andaram lado a lado, sentiram o seu cheiro, ouviram os seus ensinamentos, testemunharam os seus milagres, testemunharam a sua morte, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou e praticou, eles viram. Não havia nesse mundo pessoas mais gabaritadas para levar adiante o Evangelho de Cristo. No entanto, o Senhor Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está dizendo: olha, vocês viram tudo, vocês aprenderam muito, mas por mais que vocês tenham esse conhecimento, por mais que vocês tiveram essa experiência sozinhos, vocês não serão capazes de fazer coisa alguma. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. É o que Jesus diz para eles no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Jesus estava reforçando a ideia de que dali para frente eles não teriam mais a sua companhia. Dali para frente eles teriam que seguir adiante com tudo aquilo que eles aprenderam. Toda a experiência, toda a bagagem que eles acumularam, eles teriam a responsabilidade de levar adiante aquilo. Mas, embora a presença física de Jesus não estaria com ele, o Espírito Santo os capacitaria a levar essa obra adiante. A coisa é tremenda. Muito tempo se passou, cerca de 10 dias depois da promessa de Jesus, os discípulos estavam reunidos no cenáculo do templo, quando de repente um vento veemente tomou aquele ambiente e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Por falta do tempo, eu peço que você leia na sua casa assim que você puder. Eu não vou ler aqui, mas aquele grande evento aconteceu para mudar a história da humanidade. Aquele grande evento causou uma mudança profunda no mundo, cujos ecos desse acontecimento continuam sendo ouvidos até o dia de hoje. Os discípulos precisavam ir além. Os discípulos precisavam levar essa mensagem adiante. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, os discípulos começaram a ganhar destaque no meio dos judeus. Os discípulos começaram a ser reverenciados, de modo que muitos sacerdotes começaram a obedecer à fé, porque o Espírito Santo começou a atuar através dele, não apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. A igreja começou a crescer depois desse evento. A igreja começou a se multiplicar. E o Espírito Santo foi revestindo os discípulos com autoridade descomunal, a ponto de muitos sacerdotes, muitos líderes religiosos de Israel naquele tempo ficaram de boca aberta, porque eles sabiam que os discípulos, alguns, Pedro, por exemplo, era indouto e iletrado. Mas ninguém poderia mais resistir à atuação de Deus através dos discípulos. Nos evangelhos, nós vemos aquilo que Jesus fez e ensinava. No entanto, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aquilo que Jesus continuou fazendo, mas através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. E como eu disse, os cristãos que outrora eram perseguidos, que outrora eram ameaçados, começaram a se tornar relevantes entre o povo. Eles começaram a ser admirados, reverenciados. Eles começaram a se sentir importantes.
E a igreja foi se estendendo, foi crescendo, a ponto de, no primeiro discurso do apóstolo Pedro, cerca de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. No segundo discurso, mais 5.000 pessoas aproximadamente se entregaram a Jesus. E de repente a história começa a mudar a favor da igreja. Os discípulos passaram a ser vistos como pessoas especiais. E muitas vezes eles mesmos tinham que dizer que aquilo não vinha dele, aquilo não brotava deles. Tudo aquilo que era feito era mediante a atuação do Espírito Santo que Jesus os havia fornecido. Mas essa importantização que a igreja começou a ter fez com que ela se ensimesmasse, fez com que ela ficasse ali presa em Jerusalém, e sem que eles pudessem perceber, o ide de Jesus começou a ser esquecido. Sem que eles pudessem perceber, eles estavam começando a transgredir esse mandamento do Senhor. Foram 6 anos, aproximadamente, enclausurado em Jerusalém. Foram 6 anos. Até que, num determinado momento, entra um homem na história, um homem chamado Estevão, um homem valoroso, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem cujo Lucas diz no capítulo 7 que Deus, através de Estevão, fazia maravilhas extraordinárias. No entanto, ao testemunhar a sua fé, os líderes religiosos daquela época, que constituía a autoridade do judaísmo, se sentiram ameaçados e não viram outra solução a não ser tentar sufocar essa igreja que crescia de forma exponencial. Uma perseguição provavelmente liderada inclusive pelo apóstolo Paulo, naquela ocasião descrito como Saulo de Tarso. Ele possivelmente deu início a essa perseguição da igreja. E Estevão, manifestando o seu poder no seu discurso, demonstrando a autoridade que o Espírito Santo havia depositado sobre a vida dele, ele dá uma aula de Bíblia, ele consegue resumir tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, tendo como plano de fundo o plano de salvação que o Senhor havia desenhado para a humanidade. No entanto, aquele discurso de Estevão provocou a ira daqueles homens, que imediatamente fizeram com que começassem a atacar pedra nele, e ele foi assassinado a pedradas. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E o que vale ressaltar é que esse poder que vem do alto, da qual Jesus fez menção, não é um poder cujo objetivo se completa em si mesmo. O poder do Espírito Santo não era simplesmente para a edificação do crente. Esse poder era justamente para tirar os discípulos do comodismo, era para dar poder a eles para vencer o pecado e anunciar o evangelho do reino no mundo inteiro. E tudo isso veio acontecendo de uma forma sequencial. Ao mesmo tempo que a igreja foi crescendo, o Espírito Santo foi tomando alguns, foi fazendo maravilhas extraordinárias entre o povo, a ponto de fazer com que os conhecidos como a seita do Nazareno, os do caminho, fossem pessoas que ninguém mais poderia deter. Mas, como eu disse, a igreja foi se ensimesmando, a igreja foi permanecendo enclausurada ali em Jerusalém. E somente após a morte de Estevão é que novamente uma perseguição começou a assolar os discípulos. Novamente uma perseguição começou a os afligir. E diz a Bíblia no capítulo 8 de Atos que os discípulos foram dispersados pelo país, dispersados, cujo significado original, eles foram semeados entre a nação. Eles foram plantados entre a nação.
Foram quase 6 anos preso ali em Jerusalém, esquecendo completamente do ide de Jesus. Mas mediante aquilo que muitos chamam de uma fatalidade, eu afirmo para você que aquilo, na verdade, foi um marco na história da evangelização mundial. Foi através desse acontecimento que os discípulos se espalharam pelo mundo. O tempo se passou e o próprio apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso naquela ocasião, um homem ultra religioso, ultra ortodoxo, um homem fariseu, criado aos pés de Gamaliel, ele cuja respiração almejava a morte e a perseguição, ele mesmo afirma que fez com que muitos cristãos blasfemassem do Senhor, tamanha a rigorosidade da sua perseguição, tamanha a dureza do seu coração de cessar, de acabar com tudo aquilo. Na mente de Paulo, aquilo tinha que ser exterminado da terra, pois aquilo causava dano para as estruturas hierárquicas pré-estabelecidas naquele tempo. Mas a palavra diz que enquanto o apóstolo Paulo estava indo para Damasco, ele tem uma visão poderosa de Jesus. E ele cai do seu cavalo com o rosto em terra. E ao ouvir aquela voz, ele reconhece imediatamente que é o próprio Senhor Jesus que se dirige a ele. E Jesus se dirige a ele dizendo: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os meus agrilhões. Por que me persegues? E Paulo teve a sua vida completamente transformada diante daquela revelação. E daquele momento em diante, Paulo começa a dar ouvidos para tudo aquilo que os apóstolos estavam dizendo. Ele se encontra com um homem chamado Ananias, que passa para ele as primeiras informações. O apóstolo Paulo sabia a respeito das promessas que haviam no Antigo Testamento. Ele tinha acesso a tudo aquilo, ele era um estudioso das Escrituras. E não demora muito que o apóstolo Paulo se torna o grande bandeirante da fé cristã. Paulo se torna o primeiro homem a levar o evangelho pelas nações do mundo. Então você veja que Deus, através da morte de Estevão, Deus salva a igreja de si mesmo e começa a espalhar a sua mensagem pela terra. E o Espírito Santo ele começa a agir no meio da igreja. E quando eu me refiro à igreja, eu me refiro a pessoas. O Espírito Santo começa a atuar na vida dessas pessoas para que eles levassem aquilo adiante. Mas o Espírito Santo era para ser derramado na vida deles com o propósito de servir ao Senhor. O propósito era para que eles fossem testemunhas. Eles tinham que ser testemunhas de Jesus. Testemunhas a ponto de que, se preciso fora, dar sua vida em prol dessa verdade. E muitos, ao longo de toda a história, selaram com a própria vida essa verdade. Abriram mão da própria vida para defender essa verdade. Pouco a pouco, o evangelho começa a se espalhar pelo mundo. Posteriormente, os apóstolos levaram também essa mensagem para outras nações, segundo a história da igreja, com exceção de João, que morreu exilado na ilha de Patmos com quase 100 anos de idade, morreu de velhice. Todos os outros tiveram que defender essa fé com a própria vida. A verdade do evangelho, ela precisa estar incrustada no nosso coração. Você precisa crer que, de fato, é o Senhor que faz a obra. É o Espírito Santo que atua através da nossa vida. E aqueles homens começaram a
a se espalhar pelo mundo, e através deles, Deus foi fazendo maravilhas extraordinárias. O Espírito Santo é um poder que vem do alto. O Espírito Santo é um poder que não vem dos nossos méritos. O poder do Espírito Santo, ele não vem por conta da minha cultura. O Espírito Santo não é adquirido através de uma faculdade. O Espírito Santo, ele é concedido a todos aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo entra na vida do crente para fazer a diferença no mundo. Jesus havia dito que João Batista batizava com água. Mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ao contrário do batismo de João, que era exterior, era apenas um símbolo. O batismo do Espírito Santo, ele ocorre nas entranhas, ele ocorre por dentro do cristão. Ele faz uma limpeza por dentro, limpando o coração, tirando as impurezas, limpando o pensamento, para fazer com que nós sejamos cada vez mais obedientes a Cristo. O Espírito Santo tinha como principal objetivo capacitar o crente a levar adiante tudo aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo, ele capacita para que a obra seja continuada. O Espírito Santo que conduz a igreja. Em Atos, no capítulo 16, depois que o apóstolo Paulo já é convertido, ele manifesta o desejo de pregar o evangelho na Ásia, porém o próprio Espírito Santo o detém. E essa é uma afirmação que ocorre por diversas vezes no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando que muitos propósitos há no coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalecerá. É o Senhor que conduz a igreja. É o Senhor que faz com que a igreja seja relevante na face da terra. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele termina, mas a história não tem fim. Porque essa história continua sendo escrita através da minha vida e através da sua. Nós temos que crer de que o Senhor tem todo o poder e a liberdade para fazer da nossa vida uma bomba relógio. Nós temos que crer que o Senhor, através da nossa vida, ele pode manifestar sinais e maravilhas. Essa era a vontade de Jesus. Esse era o desejo de Jesus. Assim como um bom pai que tem prazer em ver os seus filhos indo adiante, assim como um bom pai que tem prazer de ser os seus filhos conquistando as coisas na vida muito mais do que ele mesmo conquistou, assim é Jesus. Jesus quer que a gente tenha ousadia na fé. Jesus quer que a gente verdadeiramente se apodere dessa verdade e creia que o poder não está em mim, o poder está naquele que me chamou, que me escolheu, que me capacitou. Nós nos apoderamos disso mediante a fé, porque isso já está dado. Nós temos que ter ousadia para poder orar por alguém. Nós temos que ter ousadia de ministrar uma palavra contundente, uma palavra transformadora. Afinal, esse poder não vem de nós. Esse poder não está restrito a pastores. Esse poder não está restrito a presbíteros. Esse poder não está restrito a ninguém. Esse poder ele está restrito e disponível a todos aqueles que creem em Jesus. Deus não fez acepção de pessoa no momento em que ele espontaneamente decidiu conceder aos seus discípulos a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Talvez você se ache muito pequeno. Talvez você se ache falho demais. Talvez você se ache incapaz. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O Espírito Santo é Deus habitando em você. Tenha confiança,
Tenha ousadia, manifesta isso que Deus colocou no seu coração. Tenha ousadia na fé para sair da mesmice. Tenha ousadia na fé para que através da sua vida o Senhor possa fazer coisas extraordinárias. Tudo aquilo que você precisa já está em você. Já foi dado. Não importa se você tem um mês na fé. Não importa se você tem 30 anos. O tempo não é um quesito cujo Deus se apropria para definir quem vai receber mais ou menos. A igreja naquela época tinha muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas a igreja não se curvava diante disso. A igreja orava cada vez mais. A igreja buscava cada vez mais, querendo o enchimento total, querendo a plenitude do Espírito Santo para levar adiante, querendo a plenitude do Espírito Santo para continuar lutando contra o pecado, para continuar vencendo os desafios do dia a dia. O Espírito Santo é quem nos capacita para ir adiante. E quando a gente mais precisa, é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho, meu irmão. Talvez você se olhe para o espelho e não enxergue condições. Talvez você se sinta pecador demais. Talvez você se sinta pequeno demais, fraco demais. Porque você não sabe falar. Porque você se sente pequeno pelo fato de não ter coisas que você chama de dom. O dom de falar bonito, o dom de cantar. Mas você não precisa nada disso. Tudo que Deus quer é que você tenha um coração convertido a Jesus. Tudo que Deus quer é que você tenha um coração contrito na presença dEle, que você se permaneça obediente na presença dEle. Essa é a condição que Deus precisa para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem através da sua vida. Você precisa dar um passo de fé dia após dia. Você precisa sair desse marasmo. A igreja de Jerusalém caiu nisso. Foi preciso aquilo que muitos chamam de uma catástrofe para com que as coisas de fato aconteçam, para que Jesus definitivamente faça com que eles levem adiante aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem. O Espírito Santo, ele não é um fim em si mesmo. Ele habita em nós para que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Para que nós tenhamos a confiança necessária para andar em fé. Essa fé que preenche o nosso coração, nos fortalece, nos dando condições de atravessar o inferno com a cabeça erguida, se assim for da vontade de Deus. Essa confiança que faz de nós um gigante. Essa confiança que nos coloca em pé diante de qualquer adversário. Porque nós sabemos que o mais valente habita em nós. Nós sabemos que aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, aquele que é o Senhor de tudo, aquele que vive e reina acima de todas as coisas, mora em mim, mora em você. Não se sinta intimidado diante dos homens. Não se sinta intimidado porque você tem pouco estudo. Não se sinta intimidado por qualquer coisa que seja. Pois as maravilhas extraordinárias poderão ser feitas através da sua vida. Se aproxime cada vez mais de Deus. A sua comunhão com o Senhor fará de você mais forte.
A sua comunhão com Deus fará com que você seja cada vez mais ousado na fé. O Espírito Santo, quando recaiu nos apóstolos, preencheu eles de ousadia, revestiu eles de coragem. Quem diria que Pedro, um simples pescador, no seu primeiro discurso, iria fazer com que cerca de 3.000 pessoas se rendessem aos pés de Jesus. O segundo discurso, mais 5.000 pessoas. Nós somos apenas vasos de barro, cujos tesouros de ouro estão guardados dentro de nós. Quem faz o milagre acontecer é Deus. Quem faz cura é o Senhor. Quem faz o milagre é o Senhor. Nós somos apenas um instrumento em suas mãos. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor Todo-Poderoso. E acredita em mim, é um privilégio extraordinário. É um privilégio extraordinário saber que tudo isso é feito mediante a graça de Deus e não mérito meu. Não vem de mim. Vem de Deus. Vem do Senhor. É Ele. É Ele que nos capacita. É Ele que faz de nós pessoas de valor. Pessoas relevantes. Relevantes não segundo o conceito do mundo. Relevantes para aquele que sofre. Relevantes para aqueles que perecem. É o Espírito Santo que faz de nós pessoas relevantes para dar uma palavra de conforto para aquele que está sofrendo. É o Espírito Santo que faz de nós pequenos Jesuses entre esse mundo. É o Espírito Santo que faz com que, através da nossa vida, Jesus continue atuando e ministrando entre esse mundo. Só existe uma razão para que o Espírito Santo preencha a nossa vida. É fazer a obra do Senhor. Nós temos que nos dedicar a isso. Nós temos que nos dedicar com sabedoria a isso. Porque Deus também não quer que nós sejamos surtados, escandalosos para falar de Jesus. Deus quer que a gente seja capaz de se relacionar com as pessoas. Nós não podemos se comportar como tribos indígenas que só mantêm relacionamentos com aqueles que são da tribo. Jesus se relacionou, Jesus abraçou todos aqueles que a sociedade expulsou. Todo mundo que a sociedade queria ver longe, Jesus quis por perto. Mas, infelizmente, um fato que me entristece muito é constatar que muitos de nós são incapazes de dedicar tempo a uma pessoa que pensa diferente da gente. Muitos de nós não têm a condição de manter uma amizade com alguém que acredita em algo diferente. Muitos de nós apresentam o evangelho de uma forma violenta para as pessoas. Para muitos de nós, infelizmente, o evangelho é propagado como se fosse uma marreta na cabeça das pessoas. E a gente se esquece que muitas vezes eu preciso conquistar a pessoa para mim primeiro. Depois que eu conquisto essa pessoa para mim, o Senhor vai criando oportunidades para que eu enxergue brechas na vida dela, de forma que
se torne muito mais fácil eu levar o evangelho para essa pessoa, no momento talvez que o coração dela esteja mais necessitado. O Espírito Santo não estupra o ser humano. O Espírito Santo não violenta. É o Espírito Santo que converte o homem. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, nenhum de nós tem condições de fazer com que alguém tenha a mesma fé que nós. Jesus, em outra ocasião, disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, assim como ninguém conhece o Filho como o Pai, ou e aquele a quem o Senhor quiser revelar. Nós temos que andar verdadeiramente como sal da terra, como pessoas que dão sabor a esse mundo, pessoas agradáveis, pessoas amigáveis, pessoas em que os outros, com o tempo, se sentem confortáveis a desabafar com a gente. Pessoas que enxergam em nós o ombro amigo. Pessoas que enxergam em nós e sentem em nós o amor de Jesus. Evangelho é relacionamento. O id de Jesus não está relacionado a uma questão geográfica. Não está relacionado a lugares propriamente dito, porque confiando nisso, crendo no que Jesus ensinou, eu vejo que em cada coração errante se torna um campo missionário. Cada coração perdido é um campo carente da minha atuação, carente da sua atuação. Quando Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava passando a ideia de simultaneidade na atuação, na missão. Eu não posso fazer tudo aonde eu estou e esquecer o lugar que está longe de mim. Assim como eu também não posso fazer tudo ao meu dispor em prol de quem está longe e esquecer aquele que está perto. É uma simultaneidade de operação, é uma simultaneidade de ação, é uma simultaneidade do meu proceder. Quando eu estou longe, eu levo longe. Quando eu estou perto, eu levo para quem estiver perto. A nossa missão de anunciar o evangelho precisa começar dentro da nossa casa. Essa luz que é enxergada ao longe, essa luz que a gente espera que seja vista de longe, ela precisa reluzir mais forte, com mais intensidade, naqueles que estiverem mais perto de mim. Eu preciso, de forma imediata, tratar com os meus, tratar com os que moram debaixo do meu teto, tratar com as pessoas que convivem comigo. O evangelho tem que estar no nosso coração. E nós temos que compreender que o evangelho ele é anunciado aonde quer que eu vá. O evangelho pode ser anunciado com qualquer um que se aproxima de mim. Quando eu estou aqui e eu tenho a oportunidade de anunciar aqui, é aqui que eu anuncio. Quando eu vou para longe, quando eu tiver oportunidade de anunciar longe, é longe que eu anuncio. De modo que o evangelho vai ser anunciado onde quer que eu vá. Se eu ficar parado, eu vou estar parado. Se eu ficar andando, eu levo isso adiante. Nós somos a carta viva que o mundo lê. As pessoas vão reconhecer Jesus quando olharem para você e enxergar em você algo diferente. Muitas vezes não é de tanto falar.
Não é condenando todo mundo ao inferno. Muitas vezes a gente tem que agir com paciência. Muitas vezes a gente precisa agir com mansidão, oferecer um pouco de coleguismo. A gente tem que se apresentar e estar disponível para ter uma amizade com quem quer que seja. Quando eu me coloco nessa condição e faço amizades com pessoas das mais distintas religiões, dos mais distantes lugares da Terra, essa amizade que eu construí pode ser a deixa para que o Espírito Santo possa quebrantar o coração daquela pessoa. O Evangelho, antes de ser anunciado, ele precisa ser vivido. E é só quando eu vivo o Evangelho é que eu tenho condição de anunciá-lo. Porque o meu discurso precisa condizer com a minha prática. Como que eu vou falar de Jesus se eu sou um azedo? Como que eu vou falar de Jesus se eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de conversar qualquer outra coisa que seja com alguém? Como é que eu posso desenvolver uma amizade sendo que eu não sei falar de outra coisa? Eu não consigo desenvolver assunto nenhum que não seja Deus, que não seja a Bíblia. Você certamente teria condições de puxar uma longa conversa com alguém que pensa como você. Mas talvez aqueles que pensem diferente, se você já chegar com essa forma abrupta, o máximo que você vai conseguir fazer é gerar repulsa. Agora, se você chega devagar, com amor, às vezes você pode ali soltar pequenas pérolas do Evangelho, pequenos ensinamentos, pequenas lições, sem citar capítulos, sem citar versículos, sem nada. De repente a pessoa começa a se interessar pelas suas palavras, achando que essas palavras na verdade são suas, e sem saber que essas palavras são de Jesus. E quando essa pessoa tiver essa curiosidade, de repente você terá a tão esperada oportunidade de falar, de anunciar aquela pessoa em quem você tanto acredita. Não se esqueça, o Evangelho é relacionamento. O Evangelho é relacionamento. Esteja disposto a conversar com quem quer que seja. Não, não trate mal aquela sua vizinha que pertence a uma outra religião. Não tenha medo. Se ela te chamar para tomar um café, vai tomar o café. Você precisa ter a convicção de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você precisa estar disposto a se relacionar com as pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo, porque aquilo que habita em você é mais forte do que qualquer outra coisa. Esteja apto para estender a mão para qualquer um. Esteja disposto a ser a mão amiga para aquele que perece. Esteja disposto a dar o seu ombro para aqueles que choram. Esteja disposto a abraçar aqueles que estão em sofrimento. Esteja disposto a se envolver, a ser uma semente no mundo. Não é a quantidade de versículos bíblicos que faz com que você seja um testemunha de Jesus. Não é a quantidade de história bíblica que você conhece que faz de você uma testemunha de Jesus, um discípulo de Jesus. Não é a sua roupa que faz você um discípulo de Jesus. Não é as regras da sua igreja que faz você um discípulo de Jesus. O que faz de você um discípulo de Jesus é quando você anda como ele andou, é quando você olha como ele andou, é quando você sente como ele sentiu, quando você anda como ele andou.
Quando você sorri como ele sorriu. Se vos amardes uns aos outros, todos, 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 todos saberão que sois meus discípulos. Esse é o critério. O amor triunfa sobre todas as coisas. E o Espírito Santo vai agir através da sua vida a partir do momento que você se entregar para a atuação dele. Você com seu jeitinho calmo, talvez. Você se sentindo pequeno, talvez. Sem com que você perceba. O Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai fazer grandes coisas através da sua vida. O Espírito Santo vai fazer com que outras pessoas se acheguem a Ele por conta do seu jeito. No final do versículo do capítulo 1 de Atos, Atos capítulo 1, no versículo 11, um pouco depois, quando Jesus definitivamente ascende aos céus, os discípulos começam a olhar e dois anjos se apresentam para eles e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Jesus voltará. E essa certeza por si só já é uma baita injeção de adrenalina para a gente continuar nos esforçando para cumprir a obra de Deus. Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu senhor voltar, o encontrar trabalhando dessa forma. Aquele que há de vir, certamente virá, e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, essa é a tua palavra. Essa é a tua verdade que foi ministrada, Senhor. Eu creio que ela vai encontrar morada no coração desse ouvinte. Eu quero que esse ouvinte enxergue o papel dele no teu reino. Eu quero que essa pessoa que estiver ouvindo tome posse mediante a fé, de convicção em Cristo, de que o Senhor pode fazer qualquer um de nós uma bênção nas tuas mãos. Que essa pessoa tenha convicção de que o Senhor pode atuar através da vida delas, de que o Senhor pode fazer maravilhas extraordinárias através da mão delas, que ela não se sinta mais diminuída, que não se sinta constrangida. Se existe alguém que se sente tímido demais, que o Senhor possa restaurar, trabalhar no coração dessa pessoa, concedendo a ela ousadia, intrepidez, valentia no teu espírito, para levar isso adiante, para que ela não tenha vergonha de falar de Jesus, para que ela tenha condição e sabedoria para anunciar a teu respeito, ainda que seja na presença de pessoas de eminência nessa terra. Enche, Senhor, a nossa vida com o teu espírito. Enche, Senhor, a nossa vida com a tua virtude. Enche, Senhor, a nossa vida com o teu amor, para que nós possamos amar verdadeiramente o próximo como nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor amou. Nos ensina, Senhor, a viver como Jesus viveu. Nos ensina, Senhor, a sorrir como o Senhor sorriu. Nos ensina, Senhor, a andar como o Senhor andou.
Que os meus olhos sejam os teus olhos, Senhor. No meu jeito de amar, de olhar, no nosso jeito de olhar. Que as nossas mãos sejam tuas mãos, Senhor, para que nós possamos ajudar. Que os nossos pés sejam os teus pés, Senhor, por onde quer que a gente vá. Que nós sejamos a luz do cego, o pão do faminto, a paz do oprimido. Que nós sejamos os pés do aleijado, a força do cansado e a paz do oprimido. O livro de Atos dos Apóstolos não tem final, porque essa história continua sendo escrita, Senhor, por nossas vidas. O Senhor continua atuando nesse mundo através de nós. Nos ajude a levar isso adiante com sabedoria. Nos ajude a levar isso adiante da maneira certa. Nos ajude, Senhor, a sermos temperados como o sal deve ser, para que nós não nos tornemos pessoas inconvenientes, pessoas chatas, pessoas insuportáveis de conviver. Pessoas cuja ausência é celebrada. Porque muitas vezes nós nos apresentamos como exemplos a ser seguido, com muitas vezes nos comportamos de forma prepotente, que acaba assustando as outras pessoas, e as pessoas não enxergam em nós identificação. Obviamente, nós não temos que fazer aquilo que eles fazem, mas nos ensina, Senhor, a entender cada vez mais que a nossa luz brilha ainda mais forte no meio da escuridão, no meio das trevas desse mundo. Faça de nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, desde que seja para a tua honra e para a tua glória. Que o teu nome seja glorificado, tanto na nossa vida, tanto através da nossa vida, como através da nossa morte, se assim o Senhor desejar. Eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor está em nós, Senhor. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor está falando com as pessoas que estão ouvindo. É isso que eu te peço. É isso que eu te imploro. É isso que eu te suplico. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. A vida é feita de decisões. A Bíblia nos diz que há um livro da vida. Que neste livro da vida estão registrados os nomes de todos aqueles que, enquanto nesta vida, tomaram a decisão de seguirem o autor da vida. Eu quero te perguntar, o teu nome está registrado no livro da vida? Será que não é chegada a hora na tua vida de ouvir o chamado do autor da vida para que você tenha a salvação comunicada pelo Salvador da vida, para assim Jesus se tornar o Senhor da tua vida? Que Deus te ajude nesta hora tão importante da tua vida. E eu quero orar por um recomeço de vida nesta hora tão crucial da vida.
Curve sua cabeça e se decida nesta oportunidade da vida. Deus, que o nome desta pessoa possa sim, Deus, estar arrolado no livro da vida. Porque nesta oportunidade, ela olha para a vida dela e encontra, ó Deus, a necessidade de confessar os pecados, se arrepender deles e professar o Senhor como o Salvador da vida. No nome de Jesus, que haja festas nos céus por mais esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e certeiras consolações do Santo Espírito repouse sobre sua vida e sobre toda a vida do povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Se você quer conhecer mais sobre a vida, nos procure. Mande sua mensagem, mande um zap, mande uma mensagem nos comentários, compartilhe as suas questões, que nós queremos falar um pouco mais a respeito da vida. Que Deus te abençoe, hoje e eternamente. Amém.